Dando sequência ao desenvolvimento do nosso sistema desktop em C#, hoje nós chegamos numa etapa extremamente importante que nós iremos iniciar a integração do nosso sistema com o banco de dados, fazendo uso para isso de ORM. Então, se você está acompanhando as videoaulas dessa série desde o início, se você não pegou desde o início, seria bom você começar lá no primeiro vídeo, onde a gente tem como proposta desenvolver um sistema desktop utilizando o C#. Lembrando que essas aulas elas são aulas de apoio para os alunos do curso de desenvolvimento de sistemas, em que eu sou professor no Senac, mas ela está aberta aqui no YouTube para todo mundo que quiser acompanhar. E, portanto, se você não me conhece, o meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor da área de programação, sou também analista de sistemas, e nesse canal aqui eu estou dando aulas, videoaulas, né? Oferecendo algumas videoaulas para iniciantes em programação. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada do que a gente está fazendo. Eu deixei aqui no outro editor. A proposta desse sistema é simular a venda de produtos em máquinas, né? Essas máquinas de lanches, máquinas de café, máquinas de refrigerante que você encontra aí em escolas, aeroportos, né? Rodoviárias e outros locais públicos. Então, a nossa proposta agora é olhar exatamente para esse caso. No nosso caso, nós vamos trabalhar com 3 tipos de máquina. Tá? O nosso sistema vai ser um sistema que vai gerenciar 3 tipos de máquina. Uma máquina que a gente chamou de máquina que vai vender lanche, a outra que vai vender café e outra que vai vender bebida de uma maneira geral. Ok? Então, para a gente fazer isso, e de uma maneira bem simples, tá? A gente vai montar ela numa estrutura bastante enxuta para ficar fácil de entender também. Eu dividi da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter aqui uma classe que vai ser genérica, tá? Uma classe máquina, onde ela vai ter o código do produto que está sendo vendido, o nome do produto, o preço e a quantidade dele em estoque. Ou seja, isso aqui se aplica para as 3 máquinas de forma geral. Todas elas precisam ter código, precisam ter nome, precisam ter preço, precisam ter estoque. A máquina de lanche, além dessas propriedades aqui, ela tem uma propriedade específica para ela, que o lanche precisa ter uma data de vencimento, ok? Já a máquina de café, além dessas propriedades iniciais, ela tem uma outra propriedade específica dela, que é a possibilidade de controlar o nível de açúcar, né, que você pode colocar no café ou na bebida derivada do café que você está usando. E, por último, a máquina de bebida, né, de bebida em geral, além dessas propriedades, ela vai ter 2 propriedades específicas, que é dizer se a bebida é alcoólica e se a bebida é 0 açúcar. Bom, veja só, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó, tá? Poderia colocar tudo numa tabela só, tudo num objeto só, tudo numa classe só. Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar aqui utilizando alguns princípios da orientação ao objeto, que é o objetivo que a gente vai começar a trabalhar a partir daqui, para mostrar para vocês em situações como essa, como que você pode trabalhar. Tá? Então, ao invés de você colocar tudo no mesmo pacote ali, na orientação ao objeto, você tem alguns recursos para trabalhar com classes separadas, né, e trabalhar com o conceito de herança, que é um conceito bastante importante. Então, tá aqui, esse é o nosso, essa é a nossa estrutura que a gente vai utilizar. Então, a gente vai lá para o C# agora, e a gente vai organizar, deixa eu fechar aqui, nós vamos organizar aqui o nosso projeto. Primeiro, que aqui no projeto nós vamos criar algumas pastas que a gente vai usar para deixar mais organizado então o nosso projeto. Então eu vou vir aqui, ó, com o botão direito, eu vou pedir aqui, na verdade eu vou vir aqui no projeto, né, eu vou pedir para adicionar, e vou adicionar uma pasta, que eu vou chamá-la de data, vou adicionar uma segunda pasta que eu vou chamar de models,
e uma terceira pasta que eu vou chamar de Services. Ok? Data, Models e Services. E mais uma quarta, que eu vou chamá-la de Forms, para os nossos formulários. A ideia aqui é a seguinte. Nós vamos criar no Data, nós vamos criar um arquivo que vai gerenciar a conexão com o banco de dados. No Model, nós vamos criar as nossas classes de modelo. No Service, nós vamos criar a classe responsável pela regra de negócio. E no Forms, nós vamos criar, então, os nossos formulários que serão usados para fazer a implementação de tudo isso. Mas eu quero trabalhar hoje exatamente aqui no Models. Tá? Esse é o ponto de partida que eu quero usar, então, para trabalhar. Então, aqui no Models, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar para essa estrutura e eu vou criar, então, uma primeira classe aqui no Models. Tá? Botão direito, adicionar classe. Nós vamos criar uma classe e eu vou chamá-la de máquina. Máquina no singular. Geralmente, esta é a forma de você trabalhar com orientação a objeto. O que eu fiz aqui? Calma lá. Pronto, voltei aqui. Então aqui ele criou para mim uma classe, eu vou mudar ela de internal para public. Ele criou aqui uma classe chamada de máquina, ok? Essa classe máquina, eu preciso pegar então e colocar esses atributos que serão utilizados para a construção da estrutura dela. O primeiro atributo que a gente vai usar é um atributo public, e ele é do tipo int, e ele vai se chamar código. E aqui eu vou colocar um get e set. Depois eu já explico isso aqui. Depois eu vou pegar, então, aqui eu tenho os atributos nome, preço e estoque. Então, eu vou usar também aqui o public. Ele está colocando aqui, ele vai ser do tipo string, nome, e ele também vai ter um get e set. Ok? Deixa eu desabilitar essas referências aqui para ficar otimizado. Pronto. Depois eu vou ter uma outra propriedade, e essa vai ser do tipo decimal para o preço, e ela também vai ter um get e set. E por fim, eu vou ter ainda, por último, uma propriedade chamada de estoque, e ela também vai ter um get e set. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo as propriedades da classe. Tá? Então eu estou dizendo aqui o seguinte, que essa minha classe máquina, ela vai ter 4 propriedades, que é a propriedade código, nome, preço e estoque. Cada uma delas tem o seu respectivo tipo, todas são públicas e todas têm o get e set. O get e set é o seguinte, na orientação objeto, uma propriedade, quando ela é setada como get, significa que ela pode ser lida, tá? E quando ela é setada com set, significa que ela pode ser escrita. Então, nesse caso, eu estou dizendo que todas essas propriedades vão poder ser lidas ou escritas. Tá? Então, classe, propriedades, e na sequência eu preciso de definir os métodos. Tá? Então, aqui é o seguinte, quando a gente fala de orientação a objeto, a base da orientação a objeto é uma classe, tá certo? Essa classe ela tem propriedades e ela tem métodos. Tá? Propriedades diz respeito às características, métodos diz respeito ao que ela faz. Tá? Então, nesse caso, máquina, eu estou dizendo que a característica dela é que ela vai ter produtos que serão identificados por um código, por um nome, pelo preço e ter um estoque. Isso são características. Agora, o que eu faço com isso? Aí exatamente entra os métodos. E
Na orientação objeto, quando eu crio uma classe, eu preciso de um método chamado de método construtor. Tá? Método construtor. Esse método construtor ele vai ser executado automaticamente toda vez que essa classe for chamada, for instanciada. Tá? Quando eu instanciar, então, a classe máquina, na verdade, o que vai ser executado é exatamente o método construtor. O método construtor ele precisa seguir o seguinte padrão. Primeiro, que ele precisa ser o mesmo nome da classe. Tá? Essa é uma característica dele, o mesmo nome da classe. Então, deixa eu diminuir aqui agora, porque eu vou precisar. Nesse método construtor, nós vamos fazer o seguinte. Todo método ele pode receber parâmetros, tá? Não é obrigatório, mas existe a possibilidade. Quando o método, seja ele construtor ou não, for receber parâmetros, você precisa especificar aqui dentro do parêntese quais são os parâmetros que ele vai receber e necessariamente o tipo de cada um. Tá? Lembre-se que nós estamos trabalhando com C#, que é uma linguagem tipada, né, onde tudo você precisa especificar o tipo. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, que ele vai receber um parâmetro código, que é do tipo int, um parâmetro nome, que é do tipo string, um parâmetro preço, decimal, que é do tipo preço, e um parâmetro int stock. Muito bem. Aqui eu estou dizendo então o seguinte, eu estou dizendo que esse método construtor, tá? Esse método construtor, quando essa classe for instanciada, ele vai executar o método construtor. E esse método construtor, obrigatoriamente, ele vai receber, ele espera receber 4 parâmetros: código, nome, preço e estoque. E esses parâmetros precisam ser desses tipos: int, string, decimal e int. Tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, deixa eu completar ele aqui para a gente entender o que está acontecendo. Preste atenção numa singularidade que nós temos aqui. Quando eu defini as propriedades, observe que eu usei aqui letra maiúscula no início. Por quê? Porque propriedades, né, de classe, propriedades e métodos utilizam o padrão Pascal Case. Né? Então, Pascal Case. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pascal, que isso, teclado? Ficou doido agora? Pascal Case, tá certo? O que é o Pascal Case? É um método de escrita, né? É uma convenção de escrita onde você escreve a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, como aqui eu tenho palavras únicas, né? Elas são escritas dessa forma. Mas imagine que fosse código da máquina. Então, eu teria que escrever assim, código da máquina. Ok? Ela precisaria ser escrito desta forma, utilizando o padrão Pascal Case. Então, isso é usado para a classe, é usado para as propriedades e é usado também para os métodos. Ok? Aqui, o que nós temos é o seguinte, ele está recebendo aqui parâmetros. Parâmetros são entendidos como variáveis locais. Tá? E variáveis locais e parâmetros de métodos, eles utilizam o padrão Camel Case. Né? Eles utilizam o padrão Camel Case. O que é o padrão Camel Case? É um padrão onde você escreve na primeira palavra toda ela em minúsculo e na segunda em diante é que você usa a inicial maiúsculo. Né? Então, se fosse aqui código da máquina, nesse caso aqui agora, ficaria assim, código da máquina, ok? Ficaria dessa forma. Então, veja que os parâmetros eles estão sendo escritos todos com letra minúscula. Então, nesse caso, código é diferente de código. Nome é diferente de nome. Nome com letra maiúscula é a propriedade da classe. Nome com letra minúscula é o parâmetro que eu estou usando, é a variável local que eu estou usando aqui para receber um nome que vai ser passado para essa classe quando ela for instanciada. Tá? Então, essa é a ideia.
E aí, o que eu faço aqui? Ó? Eu falo que código é igual a código, nome é igual a nome, preço é igual a preço. É a mesma coisa? Não. Eu estou falando que a propriedade código, quando a máquina for instanciada, a propriedade código vai receber o código do parâmetro que a pessoa vai passar. O nome, que é a propriedade da classe, vai receber o nome, que é o parâmetro que a pessoa vai passar. Ok? Então é isso, é importante olhar exatamente para essas diferenças, né, de formas de escrita, né, para você identificar se você está lidando com uma propriedade ou se você está utilizando com uma variável local, com um parâmetro, nesse caso aqui. Ok? Então é isso. A minha classe vai ser basicamente isso aqui. Ela está bem simples. E aí a gente vai para as demais. Então, vou mantê-lo aqui, ó, e vou criar agora, aqui dentro também do Models, ó, vou adicionar aqui uma segunda classe, que vai ser a minha classe máquina lanche. Máquina lanche. Essa máquina lanche, ela também vai ser um public. Ela também vai ser um public. E ela tem aí, basicamente, as mesmas coisas, né? Então, eu vou ter aqui nas propriedades dela, propriedades. Lembre-se que em propriedades, a máquina lanche só tem aqui o data de vencimento, tá vendo? É a única coisa que ela tem de diferente. Então, eu vou criar aqui, ela vai ser public, né? Ela vai ser do tipo datetime, e ela vai se chamar data de vencimento. Deixa eu tirar o mouse aqui de cima. E também ela vai ter um get e set, ela também vai poder ser lida e escrita. Mas esta classe aqui, ela vai ter uma particularidade. Aqui ó, nós vamos colocar aqui ó, 2 pontos e vamos escrever aqui máquina. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo aqui o seguinte. Estou dizendo que essa máquina lanche, ela vai herdar, ela vai ter aqui um processo de herança, ela vai herdar essa classe aqui, ó, que nós criamos. Então é como se eu pegasse toda essa classe aqui, ó, e levasse para cá. Esse é outro princípio importante da orientação a objeto, tá? Que é o processo de herança. No C#, a herança é feita dessa forma. Ao criar uma classe, você vai colocar aqui 2 pontos e dizer exatamente o que ela vai herdar. Se a gente olhar aqui para aquele formulário que nós criamos, por exemplo, o formulário cidade, olha só, quando nós criamos o FRM cidades, olha o que ele mesmo já fez. Ele colocou 2 pontos aqui, ó, e colocou forms. E ele está querendo dizer o seguinte, que o meu formulário que nós criamos aqui, ele herda essa classe do C#, que é a classe forms, que é o que me permite criar e trabalhar com o formulário. É como se toda a classe form do C# tivesse sido importada para cá. E foi. Tá? Então é o mesmo princípio que a gente está usando aqui. Tá? Ao fazer isso, eu estou dizendo que a minha máquina lanche vai ter tudo que tem máquina mais data de vencimento. Ok? Esta é a ideia. E ela também vai precisar de um método construtor. Um método construtor. Ok? Vai precisar também de um método construtor. Como vai ser o método construtor dela? Vai ser o seguinte, ela vai ter aqui um public máquina lanche, e aí é o seguinte, aqui eu vou pegar, inclusive para ganhar tempo, eu vou pegar todos esses atributos aqui, ó, que eu já tenho, vou colar eles aqui, ou seja, essa máquina lanche vai receber todos os atributos, só que ela vai receber um atributo a mais, porque eu tenho aqui a questão da data, né? Então, vou colocar aqui ó, um datetime. Um datetime. E vou colocar aqui ó, uma data de vencimento. Ok? Então, ela vai receber todos os atributos da outra classe, da classe máquina, e mais esse atributo aqui que vai ser específico.
que é específico dela. Bom, e aí o que eu faço? Aí eu faço aqui o seguinte, eu preciso colocar então igual no outro? Não, aqui você vai colocar 2 pontos, ó, e vai escrever assim, ó, base, ok? Você vai escrever aqui base. Opa, eu estou numa posição ruim aqui, então não estou conseguindo digitar direito. Então tem aqui o nome, o preço e o estoque. Estoque, ok? E aí, aqui dentro, a única coisa que você vai fazer vai ser o data vencimento igual data vencimento. Ok? Só isso. Então, o que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada. O que nós temos aqui de diferente? Diferente é o seguinte, ó. Então, criei uma propriedade específica dessa classe, tá? Método construtor dela recebe todos os parâmetros que já estavam recebendo em máquina e adicionei aqui o parâmetro específico dela da data de vencimento. Como eu estou fazendo herança, eu preciso usar aqui esses 2 pontos base para indicar quais são os métodos que estão associados com a classe principal aqui que eu estou herdando, que no caso é o código, nome, preço e estoque. É como se eu estivesse dizendo para ele o seguinte, olha, desses 5 parâmetros que nós passamos aqui, 4, na verdade, são da classe base, da classe máquina. Somente esse aqui, ó, que é específico dessa classe. Então, é uma maneira de eu orientar o C#, de eu construir a minha classe, né, aplicando esse princípio da herança. Tá? Aplicando esse princípio da herança. E aí, o que acontece? Quando eu instanciar máquina, ele trabalha com os 4 parâmetros ali. Quando eu instanciar máquina lanche, ele trabalha com 5. Tá? Só lá na frente a gente vai ver como é que a gente vai gerenciar isso e por que é importante a gente fazer, então, desta forma. E aí, na sequência, nós vamos fazer similar, tá? Vamos fazer similar. Eu vou, inclusive, para me ganhar tempo aqui, porque o meu tempo aqui está estourando, eu vou copiar isso aqui, porque eu vou reaproveitar. Nós vamos criar as outras classes. Ó. Vou criar aqui a classe. Vou criar aqui a classe máquina café. Essa máquina café, ela vai ter a mesma ideia, ó. Já vou colocar aqui, ó, ela já vai fazer também o processo de herança, né? Vai fazer aqui o processo de herança. Ela vai ter uma propriedade específica, né? No caso da café, qual que era mesmo? O nível de açúcar. Né? Então ela vai ter aqui uma propriedade de nível de açúcar. Esse nível de açúcar vai ser int. Ele vai ser int, então vou colocar aqui o nível açúcar. Tá lá. Aqui ele vai ser máquina café. Vai receber os 4 parâmetros base. E aqui, ó, ele vai receber apenas o nível açúcar. Ok? Vai receber também o específico. Vai manter ali o base. E aqui eu vou colocar o nível açúcar igual a nível açúcar. Tá? Seguindo aquele mesmo princípio que a gente já trabalhou. Então é basicamente quase igual à máquina de lanche, mudando apenas aqui esta propriedade. O restante é praticamente a mesma coisa. E aí vou criar a quarta classe, na verdade, né? Vou criar aqui a quarta classe, que vai ser a minha máquina bebida. Minha máquina bebida vai ser uma public também. Deixa eu copiar de volta aqui, máquina bebida. A máquina bebida, ela tem 2 propriedades, que no caso se a bebida é alcoólica ou se ela é 0 açúcar. Então vou criar aqui uma propriedade alcoólica e ela vai ser do tipo bool. Ela vai ser booleana, né? Ela vai ser booleana. Depois eu vou criar aqui outra perguntando se ela é 0 açúcar. E ela também é booleana. E aqui a classe vai ser máquina bebida.
ela vai receber os mesmos parâmetros, só que aqui, ó, ela vai receber mais 2 parâmetros, que é se a bebida é alcoólica e aqui zero açúcar. Zero açúcar. Ok? Mantém aqui o base da mesma forma. Tá? Mantém aqui o base. Ah, não fiz aqui a herança. Vamos fazer aqui a herança. Tá lá, ele já até entendeu. Ó. E aqui nós vamos trocar as propriedades, colocando aqui a alcoólica igual a alcoólica e o zero açúcar igual a zero açúcar. Pronto. Está aqui a minha classe. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos 4 classes, né? A classe padrão, ó, a classe principal, com 4 propriedades, né? Essas 4 propriedades, elas vão ser úteis às outras classes. E aí nós pegamos cada uma, né? Cada uma das outras classes que nós criamos, fizemos aqui o processo de herança. Fizemos a herança da classe máquina e implementamos aqui a propriedade específica em cada uma delas. Ó. Então, cada classe aqui teve a sua propriedade específica e, no caso da bebida, teve 2 propriedades específicas. Então, em todos os casos, ó, elas vão trabalhar com os 4 parâmetros da classe principal e implementam os parâmetros da classe específica. Tá? Mantendo aqui o base, dizendo que esses 4 aqui vêm lá de máquina, deve ser mantido de máquina. Com isso, o que acontece? Quando eu instanciar máquina bebida, máquina café ou máquina lanche, ele vai trazer também a classe máquina, tá? E esse é um dos princípios fundamentais da orientação a objeto, que é o princípio de herança, que a gente vai ver como implementar isso nas próximas aulas, ok? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e veja o próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade usando o ORM para espelhar, vamos dizer assim, isso aqui no banco de dados, né? Já que nós temos agora os nossos modelos para o nosso banco de dados. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.